Megômetro é um equipamento essencial em indústrias de pequeno, grande, médio porte, utilizados desde motores, transformadores, disjuntores, cabos, muito utilizado também cabos de médio, grande porte, para verificar a condição desse isolamento. Então ele é utilizado nesses equipamentos como motores para verificar fugas para carcaça, verificar fugas em relação a enrolamentos distintos, entre enrolamentos diferentes que devem possuir um isolamento, transformadores também, entre fases de disjuntores, para verificar se existe algum material impregnado, se existe alguma fuga, alguma falha nesse isolamento, em cabos utilizados justamente entre fases diferentes ou através da cordoalha envolto nesse cabo, destina a energia para a malha de aterramento. A origem desse equipamento, ele tem origem na Inglaterra, no Reino Unido, e antes do Sidney, que é esse inventor, medir altas resistências de isolamento era um processo complexo que acionava galvanômetros sensíveis e baterias de grande porte instáveis. O Sidney simplificou isso, criando um instrumento portátil que combinava um gerador manual, se girava uma manivela de corrente contínua, dínamo, com um medidor de bobinas cruzadas. Então, esse equipamento, até hoje existe equipamentos existem megômetros que são movidos à manivela, você gira uma manivela e ele vai gerar uma tensão e você consegue executar. Ele possui uma visão um pouco melhor do que esse equipamento de madeira, com a evolução, mas tem o mesmo princípio. E esse equipamento ele data de 1889. Em 1903, a marca Megger, o nome Megger foi registrado por sua empresa. Esses são os dois inventores. Em 1913, o termo torna-se tão onipotente na indústria que passou a ser usado como um substantivo comum para qualquer medidor de resistência de isolamento. Então, esse, na verdade, é um medidor de resistência de isolamento que foi tão aceito e tão conhecido pela indústria que até hoje é conhecido como Megger. Independente da marca, um fenômeno também conhecido como metonímia, que acontece com marcas como Bombril, Xerox, que acabam se tornando sinônimo. Ele se torna uma marca, mas essa marca ela é tão grande e quando se fala de Megger, pensa justamente no medidor de resistência de isolamento, apesar da fábrica ela ter outros componentes. O design original resolveu um problema de como gerar essa alta tensão suficiente e necessária para estressar o isolamento e medir essa fuga dessa corrente. Dessa forma prática e segura em campo, algo essencial para o desenvolvimento das redes elétricas do final do século XIX. Princípio de funcionamento do Megger. Qual é o princípio? Como ele funciona? Basicamente, nós temos, diferente de um multímetro comum, que utiliza baixa tensão, você pode medir a resistência com multímetro comum até um certo ponto. O megômetro ele gera uma alta tensão em corrente contínua, tipicamente em torno de 50 a 5 kV ou mais, dependendo do equipamento, mas esse é o típico, até 5 kV.
e aplico essa tensão entre o condutor e a carcaça ou terra do equipamento, baseado na lei de Ohm. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Ele mede a corrente de fuga resultante através do material isolante e calcula a resistência em mega-ohms ou giga-ohms. O fenômeno detectado pelo megômetro ao aplicar uma tensão contínua, a corrente medida não é única. Ela se divide em 4 componentes que revelam o estado do isolamento. A IC, que é a corrente de carga capacitiva, surge imediatamente no início do teste com o megômetro. É alta, mas dura poucos milissegundos. Ele soma-se essa corrente total a IA, que é a corrente de absorção do dielétrico, representa a polarização das moléculas do isolamento, começa alta e diminui com o tempo. Se houver umidade ou contaminação, demora a cair. Por isso, o índice de polarização, que será comentado posteriormente, é medido aos 10 minutos. Então, se aguarda 10 minutos, por isso, você cai conforme o tempo. Se essa queda demorar, você vai ter um resultado justamente relacionado ao índice de polarização. A outra corrente seria a terceira, a IG, corrente de condução. Flui diretamente através do material isolante, é constante durante o teste. Se elevada, indica falha física, envelhecimento, ressecamento ou carbonização. Resulta em baixa resistência de isolamento. E a quarta corrente, a IS, corrente de fuga superficial, percorre a superfície externa das buchas de isoladores, causado por sujeira, poeira condutiva ou umidade. Pode enganar o aparelho, simulando baixas resistências. A solução: usar um terminal guard para desviar essa corrente e medir apenas o isolamento interno. Então, são essas 4 componentes que no final você vai utilizar para descobrir qual é a corrente e qual é a resistência desse equipamento. Okay, let's go.